Ei, gente! Boa tarde, bom dia, boa noite, para a hora que você está assistindo esse vídeo. Eu sou Luciana Zamprogno, do canal Zamps e as Gêmeas, e hoje eu estou aqui com a Virgínia Peles, que é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, saúde do idoso, né? É também sexóloga, é terapeuta sexual e de casal, psicanalista, empresário e palestrante. Nós vamos falar sobre relacionamento. Hoje a conversa para os pais, né? As crianças saiam da sala. Mas antes de você seguir nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, compartilhe com uma amiga, deixa o seu like, o assunto está super interessante. Você que não conhece a Virgínia ainda, eu acho bem difícil, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição o Instagram da Virgínia e a página dela da internet, tá bom? Virgínia, um prazer estar com você. Obrigada, um prazer meu, né? Estar com essa galera linda Isso aí mesmo. e com você aqui. Principalmente que eu já te conheço do Instagram, mas agora pessoalmente muito feliz de estar te conhecendo. A Virgínia, gente, é mãe de 4 filhos, assim como eu, e tem gêmeas também, mas já estão 2 moças, né? Estão com 19 anos. 19 anos, olha só, e eu aqui perguntando para ela se eu vou sobreviver a esses primeiros momentos dos bebês, né? Então, Virgínia, eu separei algumas coisas aqui que eu acho assim que a gente poderia falar. Relacionamento é tão complicado, né? Principalmente assim voltado para a área sexual. Nós assim que somos cristãs, a Virgínia também é cristã, gente. E eu sinto assim que às vezes é até um tabu falar sobre sexo, né? No casamento, mesmo entre pessoas casadas mesmo, é difícil você comentar, falar, e tem uma importância o diálogo, né? Tem essa importância, Sim, né? sim, é extremamente. Eu acho que o diálogo é tudo dentro de qualquer tipo de relação. Relação marido-mulher, relação pai-filho, relação familiar, com os pais, com tudo. Eu acho que a gente conseguir ter um diálogo claro, fluido, aberto, é o melhor caminho, né? Sim. E a gente precisa de entender, ainda mais quando a gente tem filho, né? Que se a gente não priorizar essa questão da vida sexual, isso acaba caindo na rotina e não sendo priorizada. E aí ela fica no segundo, terceiro, quarto, quinto, verdade. sexto, sétimo plano, né? Você acaba Quando tem deixando pra gêmeas, lá. então, Nossa, gente, não sobra tempo. Eu falo que quem tem um filho acha difícil, quem tem 2 ao mesmo tempo acha impossível. Porque quando você tem um neném, o neném chorou e você tá lá no vucu-vucu, aí você fala assim, meu Deus, tô chorando, mas tá tranquilo, né? Aí quando você tem gêmeos que choram o neném, você fala assim, deixa eu correr, porque senão aquele que acordou vai acordar o outro. E aí já era. E aí começa um chorar, já vem outro chorando aí também. Acabou, aí acorda todo mundo, aí é melhor vestir a roupa e desistir do negócio, né? Deixa pra amanhã, porque hoje já não dá mais certo. Então é muito difícil, quando a gente tem filho pequeno, a gente poder se organizar. E tem a questão do hormônio, né? Porque a ocitocina, que é um hormônio que está muito presente ali naquele momento com o bebê, na amamentação, naquela cheiradinha que a gente dá, e que tem aquela explosão hormonal, é um hormônio também que faz com que a gente tenha essa questão de ter o desejo sexual, querer ter o contato físico por alguns momentos durante um mês. E quando a gente tem o neném, isso fica totalmente suprido pelo neném. Isso deixa de existir. Então você tem que ter uma atitude mental para falar assim, poxa, eu tenho que ir lá dar atenção pro meu marido. É uma decisão, né? Sim, se você não decide estar indo para ir estar atrás do marido, realmente, você não vai. Não vai, porque, não vai. Porque você e aí, tem um cansaço, né? Sim, o cansaço físico, mental, o estresse, é tudo. E aí você tem que trazer a mente e falar o quê? Meu filho vai crescer e vai casar. Quem vai ficar é meu marido. Então deixa eu lá dar atenção a ele, dar um carinho, uma priorizada. E tem homem que entende, tem homem que não entende. Então não dá pra gente colocar todo mundo num pacotinho e falar assim, todos os homens são assim. Não, eu sou muito contra isso. Todas as mulheres são assim. Não é assim. São pessoas e a gente tem que conversar e entender. Você vai ter quando suas gêmeas crescer, você vai perceber. Uma vai reagir de uma forma determinada totalmente notícia diferente. E outra vai reagir de outra forma. As minhas gêmeas, uma eu posso gritar com ela e falar, fulana, vai almoçar, vai tomar banho, não sei o quê. Eu posso, sempre foi assim, desde bebê. Eu sempre podia brigar com ela ou falar alto com ela, que ela nunca se ofendia. Sério, super de boa. Em compensação, a outra, se eu falar, fulana, acabou, 15 dias sem falar comigo. Sério? Desde pequenininha, ficava emburrada, assim, você tava pelos cantos assim, não quero falar você. Não quero. Porque eu tinha chamado ela Como alto. que pode, né? E eu demorei pra entender. A personalidade diferente já desde então, pequena. Então assim, os filhos, eu trato meus filhos iguais. Tá errado eu tratar os filhos iguais, a gente não pode tratar igual. A gente não pode priorizar um filho a mais do que o outro. Sim.
Mas entender que cada filho tem uma Tem maneira a particularidade dele, de né? conectar com o mundo. E a gente Uhum. tem que respeitar isso. E como que a gente descobre isso? Com diálogo, Com conversando. diálogo, conversando. Então ela falava, eu não gosto que guita comigo. Não Uhum. gosto que guita comigo. Aí falava, mas por que você não gosta? Mamãe tá falando baixo, você não ouve. Mas vai lá, chama eu, não guita. Tá vendo? Então ela sempre falava que não gosta Uhum. que ele tava com ela. E se eu combinasse assim, de pegar ela na escola, ou fazer um combinado com ela, hoje eu vou comprar um biciclete, uma bala pra você, e não comprasse, ela ficava extremamente irritada, que irritava a casa inteira. Mas era por quê? Porque eu tinha feito um combinado com ela e não tinha E cumprido. não tinha cumprido. E ela E olha levava como que é a aquilo. importância disso. Uhum. Linguagem do amor. É. Forma de conectar com o mundo. Dela era a palavra de afirmação. E até hoje, assim, se eu combinei com ela, parece que eu fiz assim um pacto com Deus. Eu tenho que cumprir. Muito Então, importante essa percepção, né? eu da tenho que- particularidade de E cada dos um. 4 é só uma que é assim. Uhum. Meu marido não é, e nenhum dos outros 3 são. E ela Só é ela a que parte. é assim. Então, ela me demanda uma atenção para uma Uhum. coisa. Em compensação, a outra que é gêmea dela, eu não posso conversar com ela mexendo no celular. Tem que dar atenção pra ela. Igual eu tava dirigindo, aí alguém me chamou no celular, eu fui desligar e tava conversando com ela agora, antes de vir pra cá. Uhum. E ela falou assim, você vai entender? Eu falei, não, tô só desligando. Ah, desliga a internet então, que aí ele não Olha toca. só. Porque você já tá dirigindo e conversando comigo. Gente, 19 anos. Olha. E eu dou essa liberdade pra ela se expressar. Uhum. E comigo muita mãe fala assim, ah, isso é falta de respeito. Eu não considero isso falta de respeito. Não, eu não, considero é- isso falta de respeito. é- ela A ela abertura, gritar né? comigo, brigar, mas Sim. ela chegar e falar assim, poxa mãe, aí eu falei, tá nem, eu tô só aqui, não, porque eu tô, aí eu falei, ela tava pensando em fazer isso no final de semana, que o namorado dela vai lá em casa e tal, a Uhum. gente conversando, ele gosta disso, aí se ele não gosta, eu falei, o que que você, então aí ela baixou a guarda, entendeu? Aham. Mas você vê como que é a importância importância de dessa você percepção, entender né? o outro, porque no Sim. diálogo, muitas Uhum. vezes, o que acontece? Dentro do relacionamento, da vida sexual, eu vou com a minha ferida Uhum. aberta e exposta, Sim. pra tentar entender a Difícil. sua. Não dá. Eu tenho que cicatrizar a minha, curar a minha, Se curar primeiro. pra entender a sua. E quando você abrir a sua, eu não me ofender com qualquer coisa que você vai falar. Sim, Porque hoje a gente tá vivendo uma época, principalmente a pandemia, deixou isso muito aflorado. deixou. As feridas estão muito expostas, É. as pessoas estão intolerantes. Tipo assim, algo que veio para, de uma certa forma, refletir, fazer com que a gente tenha, né? Acho que a palavra certa seria essa. Uhum. Tenha mais tempo com a família, tenha mais tempo em casa, fez com que os nervos ficassem à flor da pele. E exaltados. aquelas feridas que não estavam curadas ficaram assim Todas mais amostras. à mostra. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, entendeu? E aprender a conectar com o filho, com o marido, porque eu acho que o sucesso de qualquer família, de qualquer É relação, essa é a conexão. comunicação. Aqui no caso das gêmeas, eu já reparei assim, eu não consigo pegar as duas ao mesmo tempo. Primeiro eu pego uma, depois eu pego a outra. Então, se eu pegar uma, tem uma que eu tenho que pegar ela primeiro. Ela fica magoada se eu pegar primeiro a irmã. Sim. E a irmã não liga. Se eu pegar ela primeiro e depois ela pegar... Eu posso até pegar a que magoa e sair passeando com ela, que a outra não tá nem aí. Tá Sim. rindo, esperando, sabe que eu vou pegar ela. Mas no caso assim, da outra, ela magoa e sempre foi olha assim pra pra mim. mim. Sempre foi assim. E elas olham com o olho assim, dentro do meu olho e de tipo... cara feia. Essa que gosta da atenção, ela sempre foi que eu tinha que pegar primeiro. Ela tinha que gritava. pegar primeiro. Se eu deixasse ela pra depois, ela gritava tanto que eu tinha que largar a outra pra pegar Pra ela. poder E pegar a outra ela. sempre entendeu. Então, desde bebê, você já Desde percebeu bebê isso. já sempre foi assim, sabe? Muito nítido. Muito nítido. Essa sempre compreendeu, sempre ficou pra Uhum. depois, não liga, mas tudo que eu combinava com ela eu tive que cumprir, desde Olha pequena. só, tá vendo? E assim, dentro dos relacionamentos em geral, do casal, dos filhos, a espiritualidade, ela tem um nível de importância, assim, extremamente alto, né? Dentro do casamento eu acho que ela é Dentro do maior do que a casamento, maternidade. Pra Porque tudo, né? Dentro Até você tá pra casado, você ter vontade, assim. eu acho que até você tá casada ali Uhum, e você não tem que olhar pro marido, né? sim, Você tem que olhar pra tem cruz. que olhar pra cruz. Você tem que olhar pra Deus. Porque se você for olhar pro marido, ele é humano. Ele erra, falha, te magoa. E aí você olha pra Deus e fala, não, Deus tem um plano pra minha vida, de me levar Uhum. além. Isso. E eu tenho uma família, então eu vou relevar. Deixa eu olhar pra Deus e não vou tacar o chinelo. Não vou dar uma voadora Não aqui. vou Eu dar. tomei uma voadora, mas não vou. Porque Jesus tem uma outra face, então também vou respirar fundo, vou fingir demência e daqui a pouco eu respondo essa benção. Porque senão a Tem gente que surta. ter, tem que Senão a ter, gente não consegue ter o equilíbrio, né? Porque nós somos humanos. Verdade. A carne vibra, né? Você fala que a carne treme. É verdade. A alma se agita, quase sai da jaula e o Espírito Santo de Deus expira.
E você chamar, você assim, perceber essa necessidade da espiritualidade te ajuda até com outras pessoas. Às vezes uma amiga que vem reclamar do marido, você chama para ela, olha, lembra, né, daquela coisa de Deus, de olha você pra Deus, olha para Deus, porque se você olhar pro marido. E aí tem gente que fala assim, eu vou trocar de marido, tá? Adiantou o quê? Não adianta, é a mesma você coisa, trocou né? CPF, data de nascimento, nome do sogro e da sogra. Difícil, né? Continua ali. É melhor tentar resolver com aquele ali. Acho que se não tem violência física, né? Sim. Eu acho que tem que tentar resolver com aquele marido. Quando partiu já para violência física, aí já é um pouco mais difícil. Apesar de que esses dias eu atendi uma paciente que ela relatou que os pais, né, tiveram essa questão de violência física bem extremo. E ela presenciava tudo, né? Um chegou a ficar detido, ela chegou a ficar hospitalizado. E a situação passou, resolvido, cada um cumpriu sua parte, né? Um fez tratamento, outro cumpriu a pena. E eles estão juntos em casa, estão se dando bem. Passou por isso e estão bem. E conseguiram se dar bem. Então, assim, dependendo da situação, eu sempre fui de defender, né? Tem violência física, não tem como continuar junto. Mas eu acho que se tem Deus até tem como perdoar. Isso. Até porque tem coisas que podem ser tratadas também, né? O psicológico da pessoa também pode ser tratado. Então eu fiquei assim, impactada com a história dela, que eu falei assim, caramba, olha só, algo que... a mudança, né? Quando Deus está no negócio, né, um consegue perdoar, outro consegue se transformar. E consegue se reinventar, e realmente há esperança, né? Eu acho que com Deus é possível todas as coisas. Com Deus é possível, a pessoa muda, né? Só não dá pra gente ficar aceitando, né? Sim. Então você fala com as mulheres, né? Traiu, tem abuso emocional, psicológico, aí você ficar aceitando o cara falar tipo de perdão e voltar. E você volta naquilo. E ele não muda, e você vai aceitando. Não. Você tem que só voltar ou só aceitar ele de volta se realmente houver uma mudança. Sim. Que você vê que ela é real e que não é só pra te reconquistar. E é perceptível, né? Porque às vezes muda também só pra voltar, né? Sim. E depois volta tudo de novo. Então tem que ter esse... Por isso que o diálogo é importante. O diálogo é super importante. Se você tá acostumada a conversar, você sabe até quando a pessoa tá mentindo pra você, quando ela tá falando. É verdade. Você tá acostumada a conversar, então esse cara tá mentindo pra mim. Tô percebendo, tô sentindo que tá mentindo. Você sente tudo, até no tom, tudo, né? Exatamente. Então é fundamental. E assim, como que eu consigo conciliar o tempo de manter o desejo sexual, de manter aquela chama do amor com toda essa explosão virtual de entretenimento? Meu Deus, é muito complicado, né? Eu acho assim, é entender o que é prioridade, né? Sim. Estabelecer o que é prioridade. Para mim, o que é prioridade hoje, né? Minha família, meus filhos, né? Meu marido, meu trabalho, Deus, a igreja, o meu tempo, né? Minha vida, minhas vontades, meus desejos, porque com essa questão do boom da internet, do advento da tecnologia, as pessoas se tornaram mais egoístas. Então todo mundo quer ter tempo. Não, eu quero ter tempo para fazer o que eu quero ter tempo para mim, tá? E nem tem tempo de qualidade, é tempo para ficar mexendo no celular. Pra ficar olhando nada. É uma qualidade avulsa, né? Desnecessária. E nisso você está sacrificando alguém. Às vezes a gente sai no shopping, vai a algum lugar. Às vezes eu sento com as crianças, né? E geralmente quando a gente sai assim, eu deixo só lá em casa. E aí eu sento assim na mesa do shopping, ou na mesa do restaurante, ou eu e Jax, a gente senta e fica lá com as crianças. Eu percebo que as outras crianças olham pra gente com um olhar diferente. Sim. Tipo assim, que a gente tá concentrado com os filhos da gente. Então isso chama a atenção até do outro, porque os pais estão ali com a criança e com o celular mexendo e falando. E jogando, e as crianças jogando o tempo todo. E aí não consegue desconectar, e aí a gente tá passando... Eu sempre falo com as minhas filhas mais velhas, né, as gêmeas, que às vezes você passa a vida inteira ali com a cabeça baixa, aí você tem que ir num lugar, você não sabe nem onde é que você vai, porque você tá o tempo todo com a cabeça baixa, você não presta atenção no trajeto, no caminho. Então tem hora que a gente, como mãe, acho que tem que dar essa orientada de desvincular, né? Eu sempre lembro daquela parte da Bíblia que fala para levantar as cabeças, levantar eu portas as vossas cabeças. E antigamente eu ouvia essa parte, tem até um hino, né? Que eu não entendia. Gente, agora eu entendo perfeitamente. Tem tudo a ver com isso, né? E assim, os jogos, essas coisas que entretêm os adultos, inclusive, mais os maridos, né? Mas algumas mulheres também pegam. Eu tinha uma época que eu era viciada num joguinho aqui. E aí eu fui estudar aquele jogo, ele foi assim, planejado por 2 psiquiatras, por não sei o quê, sabe? Aquela coisa assim, foi feito pra me tirar mesmo do relacionamento pessoal. Literalmente. Pra roubar o meu tempo. É igual... Totalmente pensado pra isso, Eu vejo assim, né? que as pessoas quando elas usam né, a rede social, ou o jogo, ou qualquer outra coisa, sem
conseguir limitar isso, é como se fosse o diabo chegando, né? O bandido chegando na sua cabeça e colocando uma arma e falando assim, me dá seu tempo. Te levando o tempo mesmo. Pronto. E aí passa o tempo e você não vê nada. Você não vê. O meu celular, eu fico o dia inteiro aqui, ele não vai dar alerta de nada. Ele não tem alerta de nada. Eu desliguei todos os alertas. Então, chamou na rede social, chamou no YouTube, chamou no Instagram, no Facebook, tá tudo desligado, não tem alerta. É na hora que eu tiver tempo, que você vai eu vou lá e vou responder. Telegram, tem os grupos, a Virginia, os pacientes, todos eles sabem, todos os meus clientes sabem que eu priorizo minha família e que assim que eu tiver tempo, eu vou lá e vou responder. Eu passo na minha rede social, eu sempre falo isso, pra quem me segue, vê eu falando isso com frequência. Eu falo, gente, eu vou responder todo mundo, calma. Verdade, você falou mas mesmo. uma coisa de cada vez, calma, eu sou uma Você pessoa fala só. mesmo. É porque eu que cuido da minha casa, com as crianças, eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas eu tô lá na frente. Eu tenho espaço, eu que tomo conta, né? É paciente, eu que faço a agenda. A pessoa me liga, sou eu que atendo, não tenho secretária. Com a pandemia, teve umas mudanças e umas adaptações que foram necessárias. Então sou eu que faço tudo. Então, lógico que eu não vou conseguir fazer tudo. Com certeza. E não vou conseguir fazer tudo no as tempo. suas prioridades. Então, mas eu estabeleço que é prioridade. Isso é prioridade. Tem gente que fala assim, você viu isso na internet? Igual o tal do Lázaro, né? Pensa aí que a gente passou recentemente aqui no país, tal do Lázaro. Terrível. Eu fiquei sabendo porque uma amiga chegou e falou, Virginia, você viu o negócio lá do Lázaro, o negócio do matinho? Eu falei, que é esse cara? E a gente conversando, eu não sabia, era algo que eu não sabia. Porque geralmente quando eu entro na rede social, eu entro pra postar. Às vezes vejo uma coisa ou outra, né? Rapidinho ali, pronto, e já saio de novo. Não tem aquele tempo ali. E ali, quando você entra na rede social, é pra ajudar as pessoas, né? Pra responder. Entrando pra ajudar, eu entro pra responder, pra fazer um stories, então assim, não tem aquele tempo, porque eu prefiro ficar com as crianças. Sim. Se eu tiver que escolher um tempo pra ficar ali vendo besteira no Instagram e assistindo uma série besterol com as crianças, eu prefiro a série besterol com as crianças. Com certeza. Isso te dá uma paz, né? Você eles se amarram, eu fico fazendo piadinha dos negocinhos, falo, lá fulano, lá ciclano, fico zoando eles e eles se divertem com isso. Pra mim isso é mais importante do que ficar lá vendo a vida dos outros numa telinha, que eu sei que é tudo mentira e falsidade. Tudo mentira. Verdade. E assim, você que já tem filhas mais velhas, qual é o momento certo para se falar de sexo com os filhos? Por exemplo, eu tenho um filho que tem 9 anos e é um menino, né? A conversa sexual, ela tem que ser feita com o casal? Você acha que tem que ser os pais ou só o marido? E a mãe, só a mãe conversar com a filha, ou só o pai conversar com o filho? Eu acho que tem que ser quem tem liberdade para falar. Entendi. Meu marido não tem jeito nenhum. Então, quando o assunto é sexo, ele já, com as 19, ele já brinca. Mas com os pequenos, ele sai e fala assim, passei a bola aqui e canto pra você. E aí você conversa perfeitamente com o seu menino também? Eu converso, mas eu converso assim, dentro do limite que ele sabe. Ainda não? Ele tem quantos anos? Ele tem 8. Ah, tá. Então quase igual. Então, quando ele me pergunta... Eu respondo com outra pergunta. Você acha que é o quê? Vamos colocar um exemplo que aconteceu recentemente, que a Helena perguntou o que era brinquedos sexuais. Ela ouviu na rádio, estava no carro, ela ouviu na rádio que esse ano foi o ano que mais vendeu brinquedos sexuais, alguma coisa assim. E aí eu estava dirigindo, interdita no trânsito, não prestei atenção na informação e segui. A informação para ela reteu. E aí, quando a gente teve uma oportunidade, ela chegou pra mim e falou, mãe, o que são brinquedos sexuais? Aí eu falei, o que você acha que é, filha? Ela falou, eu acho que é um brinquedo que as pessoas fazem sexo. Você quer imaginar um brinquedo grande? Não necessariamente fazer sexo com um brinquedo, pode usar na hora do sexo, né? E sexo, você sabe o que é. Não, eu sei que são duas pessoas casadas, adultas, que fazem o sexo ali e tal. Mas não sei bem como é que faz, não. Mas aí perguntei ela, você quer saber? Ela falou, não, acho que não tá na hora, né? Eu também acho que não, mas o limite quem me dá é você. Não, acho que não tá, não. E aí, então, usa ali, mas como que é esse brinquedo? Pra que serve? Eu falei, pra melhorar, pra dar uma pimentada no negócio. Algumas pessoas usam pro bem e algumas pessoas usam pro mal. Assim como a rede social, lembra que a gente estava conversando? Que tem gente que usa pra hackear, pra fazer o mal, pra dar golpe. E tantas pessoas... Você aí já tá na conversa abrangendo tudo. E tantas pessoas usam pro bem, pra informar e tal. Ah, tá, entendi. Então tem o lado bom e o lado ruim. Aí a gente tem o cachorrinho fica lá sarrando no ursinho e eles se acabam de rir, o pai brigando, né?
Aí eu falei assim, não tem aquele ursinho de pelúcia que o Jake fica sarrando lá e o papai fica bravo com ele? Aham, eu falei, aquilo lá é como se fosse um brinquedo sexual. Ele tá ali brincando ali e a intenção dele era sexual, só como ele é um cachorrinho, ele não sabe. Mas aquilo é gostoso pra ele, tá fazendo bem aí. Ela, tá, entendi. Pronto, sanou a curiosidade. Não entrei pra falar que podia ser um vibrador, que é uma boneca inflável, que exemplificou nada, que isso, que aquilo. Não, ela tinha uma pergunta que ela queria saber o que era. Você não aguçou mais a curiosidade e dela. E aí eu perguntei, assim, mais alguma coisa você quer saber? Ela não perguntou formato, não perguntou nada. Perguntou o que era aquilo e eu respondi exatamente a pergunta o que dela. Ela tinha perguntado. Então acho que quando o assunto é sexualidade pra gente ensinar o filho, a gente tem que entender isso. Qual é o meu limite? Sim. Entendeu? Quanto que eu quero que ele saiba e quanto que ele quer saber. Porque às vezes a criança não quer saber muita coisa. Às vezes a criança não quer saber. É igual esse mês teve uma propaganda bem polêmica, né? Sim, sim. Que envolvia sexualidade, falando sobre ideologia, aquela coisa toda de gênero. E assim, gerou bastante coisa na rede social, sim. Muita polêmica, né? E muita gente defende assim que a criança não tem que saber nada, né? Eu sou contra, eu acho que ela não tem que saber nada. Ela tem que saber, mas saber dentro do limite da idade dela e da curiosidade dela. Tem criança que tem muito mais curiosidade, tem criança que tem muito mais curiosidade. Meu menino tem 8 anos, não tem curiosidade nenhuma. Nenhuma. Até porque tudo que ele pergunta, eu tento entender e tento responder. E ele sempre fala, eu não tenho curiosidade, que eu sei que se eu precisar, você vai me responder. Tá vendo? Então você deu essa abertura. Deu essa confiança. Já a Helena, com 8 anos, queria saber de tudo. Sempre perguntou tudo. 10 anos, ela quer saber tudo, uma série de coisas. Ela me pergunta em relação à sexualidade, LGBTQI, né? Tudo ela quer saber mais. Por que, mãe? O que é pansexual, que eu vi, não sei aonde, e ela vai me perguntando e eu vou respondendo, e dentro do limite dela, do entendimento dela. Eu acho que o erro que nós pais cometemos é chegar e falar assim, não, isso aqui não é de Deus, não. Poxa, quando a gente limita, colocar que uma pessoa, por conta de uma orientação sexual, né, não é de Deus, eu acho que você está condenando como Deus não condena. Sim. Né? Então eu sempre ensino eles a respeitar, a amar, porque Jesus, se estivesse aqui, amaria, né? E que a gente não tem que olhar as pessoas pela aparência, sim, mas pela alma que elas têm, assim como que Jesus alma, nos olha. Né? Como Jesus nos olha. Entendeu? Que Jesus tem essa sede por almas. Né? Tem sede por almas, de salvar almas. De uma alma, né? E que as pessoas, uma alma salva, é o Espírito Santo de Deus que está habitando naquele corpo. E aí aquele corpo vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus e vai gerar a transformação que é necessária. Então você tem que amar todos olhando para Cristo, como Cristo nos amou. Verdade. E que Cristo nos amou primeiro, independente. Então o outro você não tem que julgar pela cor da pele, sim, pelo cabelo que ele tem, pelo aspecto físico, se ele tem alguma deficiência, se ele tem algum semblante um pouco diferente do que você considera normal, e você está no julgamento falando, não, vocês têm que amar. E é surreal isso, porque qualquer criança que tem deficiência, ou eles vão num lugar que tem uma criança num cantinho, agora com a pandemia não é tanto, mas antes era surreal. Eles iam, os dois, pequenininhos, e as meninas também, né? Eu trabalhei em Pestalozzi, né? Eu trabalhei muitos anos, as meninas eram amadas por todo mundo. E fiz parte de um projeto de inclusão escolar. Então, assim, eu sempre tive muito amor a essa causa, porque eu acho que as pessoas discriminam muito, sabe? Muito. E eu fico pensando, eu no lugar do outro, como é que eu reagiria nessa situação? Será que eu ia gostar de ser tratada dessa forma? Então, eu acho que a gente tem um pouco mais de Deus. Porque muito é fácil você sofrer ter Deus, né? Na igreja. Sim. Nossa, ali no ambiente, tudo perfeito, né? Entendeu? Muito fácil. É muito fácil. Mas o difícil é você refletir a Cristo na rua, quando você está sendo exposto a uma série de coisas. Então, assim, eu até vi a polêmica toda, meio que algumas coisas não entendi que as pessoas estavam falando, e eu acho que a igreja não está preparada para tratar esse assunto. A igreja não está preparada para receber as pessoas em geral. Sim. A igreja está preparada para receber um grupo, não para todo mundo. Só aquele tipo de pessoa ali, né? E aí eu acho que isso é o que a gente está vivendo, tudo que está acontecendo. Eu acho que é um momento de reflexão, de muita intolerância, de falta de respeito, de falta de amor, falta de empatia, né? Porque a vida tá aí, né? Às vezes eu sou racista e sou preconceituosa,
e meu filho pode vir e me confrontar Sim. com tudo isso. Com Arranjar certeza. uma namorada diferente, Sim. né? Ou às vezes minha filha pode arranjar um namorado diferente. Aí eu não vou gostar daquilo. Com certeza. Então, melhor você abraçar tudo, não ter resistência a nada e Até amar. porque se você tiver essa mente de Cristo, você realmente Você ama não todo penaliza, mundo. Você ama mesmo. Então, assim, você não vai discriminar Você ninguém. ama, você entende, Porque você não deseja. sou eu que tô aqui pra julgar Uhum. você. Eu não tô aqui pra te tacar Nada, pedra. a gente Porque tá o pra meu poder correr telhado- atrás do nosso. Meu telhado é de vidro. É verdade. Entendeu? Eu taco pedra em você e você pode tacar em mim e eu não gostar. Meu telhado Uhum. pode quebrar. Com certeza. Então, eu tô aqui pra te amar e te dizer que tem um Deus que é amor. Uhum. E que ele é transformador, consolador. E que se tiver que acontecer mudança, quem vai gerar mudança É é o Deus, Espírito é o Santo de Espírito Deus. Não Santo. sou eu. Você não vai mudar porque eu tô falando que você tá certo, você tá errado. É verdade. Você vai mudar porque Deus tá na sua vida, no casamento, na sua Uhum. maternidade, em tudo. Em tudo, né? É Deus. Então, assim, às vezes eu vejo que as pessoas criam muita polêmica de coisas que, de fato, Não precisaria. não precisaria. Se tivesse, É porque é falta de conhecimento, É. né? Seria aquele Conhecereis momento. a verdade vos libertará. Então, não Seria conhece a aquele verdade. momento que você chega até Jesus e ele tá lá mexendo na areia, né? E tá, tipo assim, vai, taca pedra, né? Mais ou menos assim, né? Se ele Ó, tivesse. uma coisa que eu esses dias eu falei até com a minha carne filha, aqui. né? Aquela mulher no tanque de Betseba, Uhum. né? Que era adulta. Os próprios discípulos, né, falaram: o que você estava fazendo ali, né? E ele fez o quê? Ele Gente, julgou, ele condenou? Não, claro Ele que chegou não. pra ela, e aí, piranha, safada, sem Nada. vergonha, sua vadia. Como a maioria hoje Faria. faria. Sim. O cristão hoje, O muitos cristão dele faria. Uhum. Por que você tá aqui só sem vergonha? Você não tem vergonha da sua cara, não? É assim. Seria assim. Porque você vê na rede social Uhum. o pessoal destilando veneno. É assim mesmo, é. E qualquer coisinha. Ah, você acha que qualquer- você não vai pagar? Deus é justo. Deus tá. Olha só, se aquela pessoa vier quebrantada, Deus perdoa, a pessoa não tem que pagar nada, porque na Meu cruz, Deus. quando Jesus morreu, do lado dele tinha um ladrão, Uhum. talvez até assassino. E Jesus falou o que com Nossa. ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. É. Se o cara tiver um coração, chega, me arrepia, tiver um coração contrito, quebrantado ali diante do Senhor, ele é capaz de perdoar. E eu vou julgar Não tem o como. que a pessoa está fazendo? Não Nossa. vou julgar, não, porque isso é forte demais. É. Isso é forte demais. Eu partir de um julgamento e falar que a pessoa vai pro inferno. Se nem eu sei da minha salvação, se nem eu sei Nem que eu sei, nos é. minutos finais eu posso pecar contra Cristo, Pois pecar é. contra o Espírito Santo. Olha só, desesperador. A gente Não está tem vivendo como. uma época que tem uns santos, né? Uhum. Uma santidade, uma vida muito perfeita, que conseguem condenar o outro. É. Eu não acho Muito que é o complicado. correto, Não é. né? E Não é. eu acho que se tiver tempo de mudar a forma de ver, eu acho que ainda pode fazer muita diferença na Terra. Nossa, com certeza. Nossa, foi até pra mim isso. Foi pra mim isso. Pois é, então assim, gestação e desejo sexual é muito complicado, né? Porque você tá se sentindo enorme, daquele jeito, o médico te libera, ó, pode fazer sexo, pode viver a sua vida naturalmente, e a mulher assim, se sente assim, apesar de ter o hormônio aumentado, né? Uhum. Mas a mulher não sente, né, aquela, não se sente tão à vontade. O que ela pode fazer? O que o marido pode fazer para ajudar? A gente tem alguns cenários diferentes, né? Uhum. Tem a mulher que sente dessa forma, Uhum, e aí às vezes o marido tá lá todo animado. E uhum. às vezes tem um marido que não tá animado. É, Então, também não... quando essa mulher não tá legal e o marido não tá legal, não precisa fazer nada. Uhum, Os dois estão entendendo, estão compreendendo, sabem que uma fase vai passar. Beleza, Sim. segue o fluxo. aham, Não tem que ter preocupação nenhuma. Sim. Ai, não tô tendo desejo. Mas seu marido também às vezes tá preocupado, medo de machucar o neném, não tá Aham. curtindo, não gosta muito da barriga, não, né? Quer curtir a gravidez de uma Uhum. forma carinhosa? Tá tudo bem, tá tudo certo. Não o combinado, tem que né? se preocupar. Uhum. Agora é um marido que gosta de sexo e ele quer você de costa porque ele nem vê a barriga, não tá nem aí pra barriga, usa a barriga junto e tá adorando porque tá tudo redondo, tudo enorme e tal, porque é variável. Uhum. Aí sim é hora de pensar um pouco mais em sexo, procurar uma posição mais confortável. Geralmente de ladinho coloca um travesseiro do lado assim pra apoiar a barriga, Aham. porque pesa, né? Pesa E a pode barriga, pode abrir um pouquinho a musculatura, então para ficar mais confortável, faz mais de ladinho, Uhum. não tenta papai e mamãe que
vai fazer sobrecarga na barriga, mais um franguinho assado com as perninhas pra cima, pode. Então você tenta uma posição que você vai se sentir confortável. Usa o lubrificante, porque às vezes tem um ressecamento vaginal e vai se sentir incomodada, vai ter ardência. Se você não gosta que acelera muito, comunica, fala pra ser mais tranquilo e tal. Não vai dar pra fazer sexo e beijar na boca. Não é hora que... Primeiro você beija, depois você traz. Não dá. E tem também aquela situação da mulher que fica com um desejo afloradíssimo, quer muito mais sexo e o cara não curte sexo. Aí é um pouco mais difícil, porque não tem muita coisa pra fazer. Não tem muito o que fazer. Porque ele não vai curtir sexo e aí você tem que tentar ocupar mais o seu tempo para não ter esse desejo, porque você não vai ter quem corresponda, porque às vezes ele tá preocupado com o neném, não tá sentindo tesão porque você tá muito redonda. Então, então. Essa situação é mais difícil, tá? É mais difícil. Tá, Luciana. Quando ela quer. Quando ela quer, ele não quer. Porque não tem muita coisa que fazer. Não tem o que fazer. Ela tem que tentar convencer ele e às vezes não vai conseguir. A única coisa, não cobra sexo. Amor, nossa, não tá me comendo, não tá me trazendo. Não, fala nada não, deixa quieto. Seja mais carinhosa, seja mais amorosa. Tenta sensualizar um pouquinho, tenta fazer um pouco mais as vontades dele pra que ele ceda um pouco mais e tenha mais relação sexual. Mas é difícil. É difícil, né? Muito difícil. Essa questão do não cobra sexo também, chega no puerpério. Que aí é o que você falou, que dá aquela queda que você não quer nada. Despenca, né? E aí a mulher tá lá toda descabelada, não dá pra cuidar do cabelo. Eu fui fazer minha unha esses dias, não dá pra fazer unha, não dá pra fazer nada. E o homem pra ele tá tudo normal, né? Não aconteceu nada com ele. No meu caso aqui, durante o dia ele pega a criança, lava, dá banho, faz tudo. Mas à noite ele dorme a noite inteira, perfeitamente. Então ele tá descansado da noite, né? E aí eles não entendem essa coisa. Não. Teve uma postagem que você falou que você deu algumas dicas para aumento do desejo sexual. De exercício físico, alimentação saudável, fazer uma atividade física. Tem muito alimento que influencia no desejo sexual. Sim. Essa questão do alimento, você consumir um número muito alto de produtos industrializados, que contém glúten, isso faz com que o seu metabolismo às vezes desacelere um pouco e aí você não consegue ter uma ativação. Então, alimentação, ingestão alta de líquido, porque aí você também tem mais sangue circulando. Fica e o mais chocolate atrapalha? Porque o chocolate, ele dizem que dá existe pesquisa que fala que o chocolate ajuda, o chocolate atrapalha. É igual o tal da romã. Tem muito estudo que fala que a romã ajuda, outros falam que não influencia tanto gengibre. Tem a tal da marca, olha a importância da alimentação aí, né? A questão da alimentação influencia no odor, tanto do pênis quanto da vagina e do sabor do sêmen. E, por exemplo, né, se o homem ingerir cerveja e comer muita carne, o sabor do sêmen fica diferenciado, fica mais forte, fica ruim. Algumas mulheres reclamam, então tem que usar alguma coisa mais ácida, igual abacaxi. Então tem uns segredinhos assim, que ajudam muito nessa hora. A prática da atividade física, porque libera uma série de substâncias que vão favorecer você estar disposta ao sexo e você melhora a autoestima e você se melhor. sente melhor também, né? Então já tem uma coisa. Questão de dormir bem, você tá cansado. Muita atividade estressante, sobrecarga. Então, fazer uma meditação, parar um pouco, fazer alguma coisa que gosta. Então são coisas simples que podem ajudar. Não é que vai resolver. Sim. Vai resolver. Mas pode ser observado. Tem que retirar a causa. Sim. Então a gente tem que investigar o hormônio, a gente tem que investigar a causa, porque não tá tendo desejo, tem a ver com relacionamento, tem a ver com ela, tem a ver com comportamento, com história de vida. Aí a gente tem que investigar uma série de coisas. Mas são pequenas atitudes que fazem que melhoram. Por exemplo, anticoncepcional. É um sabotador do desejo. Que diminui mesmo, né? Ele não diminui, ele destrói, sabota, elimina. Né? Tá vendo? É igual uma bazuca. No desejo. É sério. Esses dias até eu coloquei, tipo assim, acho que umas 40 ou 50 mulheres colocando, né? Depois que eu parei de tomar, melhorou. Depois que eu parei, todo mundo colocando, sabe? Eu coloquei stories e aquele monte de gente falando. Eu falei assim, gente, olha, realmente. Que surreal, né? Então, assim, quantidade de mulher que quando parou realmente sentiu diferença. Eu tinha uma diminuição de desejo quando eu fazia uso. Não era assim, gigantesca, mas eu sentia, eu percebi. E quando eu parei, que delícia. Coisa maravilhosa, quando né? eu fiz a laqueadura, nossa, é outra vida. Tem uma vida antes e uma depois da laqueadura. Surreal. Fazer hoje? Então, né, toma anticoncepcional. Igual esses dias eu respondi alguém que me perguntou o que eu posso fazer para não usar anticoncepcional. Aí é muito, muito variável, vai de mulher para mulher
e de médico para médico. Tem médico ginecologista que indica o diafragma, Sim. tem uns que indicam o DIU, tem um que é contra o diafragma e o DIU. E a gente pode fazer o quê? Usar preservativo. Ah, não gosta de preservativo, ele também não gosta. Então usa o coito interrompido, vulgarmente falando, o tal do gozo fora. Coloca uma tabelinha, um espermicida. Não significa dizer que você não vai engravidar. Pois é, gente, meu Deus. Mas significa dizer 4 que é a o limite. probabilidade de você engravidar é muito menor do que você não usar nada. Então você faz menstruação regular, consegue fazer uma tabelinha, beleza, já vai ajudar muito. O coito interrompido, quantos casais que eu conheço que utilizam, mas o cara tem que ter controle. Então tem uma série de coisas que, quando a gente vai orientar um método contraceptivo, que tem que ser avaliado também. Esse cara tem esse controle desse esfíncter, dessa válvula aí, beleza? Às vezes não, né? Às vezes deu uma pingada e acabou. Já então, era. Entendeu? Então assim, ele é um ejaculador precoce, ele ejaculou muito rápido, então ele não vai conseguir controlar. Com certeza. Então depende, não tem, quando o assunto é sexo, não tem receita de bolo. Sim. É igual criar filho, não existe uma receita de bolo. Verdade. Você vai ver que você criou um foi de um jeito, outro de jeito, e as duas que nasceram ao mesmo tempo, você vai ver que você nem consegue criar as duas do mesmo jeito. Como é que pode, né? Então não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita. Você tem que quando investigar. que eu identifico que eu tenho que procurar uma terapia sexual de casal, ou você faz, né? Não, eu só igual alguns pacientes falam assim, eu passei por abuso, sofri algum trauma, tô vendo que eu não tô sentindo prazer, eu já fui no médico, não tenho desejo, já fui no médico, não tenho problema com hormônios, já tô fazendo exercício, já fiz de tudo e não tô conseguindo resolver. Aí é a hora que você vai pra terapia. Entendi. Dentro do casal, dentro do relacionamento, a gente não tá vivendo bem. Eu tô pensando em separar, ou ele falou em separar. É hora de procurar. Entendi. Porque às vezes assim, pra mim tá tudo bem, Luciano. Meu relacionamento pra mim tá perfeito. Mas aí já que você chega e fala assim, não tô aguentando mais, Virgínia. Já tá pra ele, já tá no limite. Às vezes o que tá bom pra mim não tá bom pra ele. E às vezes o que tá bom pra ele não tá bom pra mim. Então quando um chega a falar, externar, que não tá legal, eu acho que é hora de procurar. Aí eu fiz o programa da Jovem Pan News esses dias, a gente até tá falando da separação do Gustavo Lima, né? Que ele chegou e falou, acabou. E agora parece que estão juntos de novo. Voltaram, né? Mas assim, do nada ele falou, acabou. Não tinha, então a gente subentende o quê? Sem tentar analisar, mas analisar pela informação que a gente tem. Não tinha diálogo? Não tinha conversa? A relação era só de um? O que aconteceu? Né? Muitas vezes é realmente a falta de diálogo. Então, ela percebeu que tinha passado de culpa, porque ela voltou, aceitou. Entendeu? Então, assim, não dá pra julgar. Quanta gente falou, nossa, ele fez errado. Cara, ele fez errado? Será que ele fez errado? A gente no lugar dele, na vida dele. Sabe, né? Não dá pra julgar. Não dá pra saber. Ana Maria Braga terminou um relacionamento que o cara ficou assustado porque no dia do aniversário dele ela mandou mensagem. E depois. Mas, gente, há quanto tempo eles estavam sem se falar que ele não percebeu que eles estavam. Mas eles tinham um casamento. Aí a pessoa foi julgar ela. Cabe julgamento? Não tem como. Você não tá ali na vida do casal, não tem como você saber. Entendeu? A capixaba lá que ficou com o Eduardo Costa lá, né? Mas largou. Mas, gente, por que ela largou? Sim. Tem uma parcela de culpa do marido. Tem. É um relacionamento a dois. É um relacionamento a dois. Todo mundo tem sua parcela de culpa. Eu tenho a minha e ele tem a dele. Ninguém é culpado sozinho. É verdade. Não dá pra gente entrar no julgamento, porque só quem sabe o que você passa com seu marido é você. Mais ninguém. Nem seus meninos sabem. Porque tem coisas que vocês passam a dois, sozinho. É o ideal que não saiba mesmo. E aí só você sabe. Aí a pessoa vem te julgar, mas como? Só você sabe o que você tá vivendo. Com certeza. Não dá pra ver. Não dá. Ai, gente, que delícia. Eu falei que eu queria ficar com ela assim, umas 3 horas pra falar tudo. Mas eu não posso prender ela aqui. Gente, a Virgínia, ela tem um livro que se chama Lado Bom do Casamento, que está disponível na internet, né, em PDF. Sim, a gente deixou no site já. Tá no seu site, né? Sim. Tem o canal do YouTube, que é o Virgínia Pelles. Sim, vou deixar o canal dela aqui também para vocês se inscreverem no canal. Tem o Instagram. Pela bio do Instagram a gente tá adaptando, não sei se já entrou hoje, mas se não entrou hoje, entra até amanhã. A gente tá falando hoje dia 30 de julho. Isso, né, de vai 2021. no ar dia 2 agora. Então só para as pessoas terem uma noção. Então até entrar no ar talvez já tá livre, tá liberado.
Aí a gente tem um e-book de striptease, que é uma técnica de como seduzir tirando a roupa. Pra quem tem filho pequeno é sensacional. Olha, ótimo. Fica extremamente animada, né? É verdade. Então tem o passo a passo de como você fazer a primeira vez, segunda vez, até você conseguir fazer uma técnica legal. Então eu fiz questão de escrever eu mesma. Entendi. Então foi uma Que coisa muito legal, com muito legal. carinho que eu fiz. E que foi numa época que tava muito difícil, que foi quando eu tive o quarto filho. Aí você tava... E eu queria fazer alguma coisa diferente, porque eu via minha vida sexual indo pelo ralo. Quarto Né? filho. E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. Aí foi quando eu desenvolvi a técnica, pra mim deu certo, eu passei para algumas amigas e foi dando certo. Aí fiz um curso, lancei, foi dando certo, cara, e eu falei assim, agora eu vou lançar em PDF. Ai, gente, confira então lá. Online, aí tem o livro e tem 2 cursos online. Tem o Clube do Relacionamento, que é um protocolo de reprogramação mental. De 24 dias, né? São 21 dias, mais 23 dias, mais 2 videobônus. Não lembro exatamente se a gente ficou 22 ou 24. Eu sei que tem 2 videobônus e um protocolo de 21 dias. Eu não sei se entrou mais um vídeo, porque eu gravei, mas eu não sei se eu coloquei já lá colocou na plataforma. lá, né? Mas é um processo de reprogramação mental para aquela mulher que tem um marido muito animado e ela não tem aquela disposição, ou para aquela mulher que não tem um marido muito animado. Entendi. E ela tem muita disposição e o marido não tem. Então ele atinge esses 2 públicos. Os 2 polos ali, né? Que vem com mudança, né? De forma de pensar, de ver a sexualidade e de aprender como melhorar a seleção. Entendi. E tem um curso de ginástica íntima, que é aquele protocolo de fortalecimento do assoalho pélvico. Eu até vi. Que a gente consegue, né? Que a gente teve filho e tal, que a gente consegue fortalecer essa musculatura e é sensacional. Top. Nossa, maravilhoso. Gente, então confira lá no site dela, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E aí, infelizmente, eu vou ter que liberar ela. Muito obrigada, Virgínia. Maravilhoso te conhecer pessoalmente. Muito feliz. Ai, que bom. Agradeço, gente. Olha, se inscreve no canal. Se inscreve no canal da Virgínia também. E sigam ela no Instagram. E aí, mandem direct com todas as suas dúvidas. Sempre tem a caixinha. Você posta lá. as stories, a caixinha, né? Eu respondo sempre a caixinha. Ela responde. Isso mesmo. Hoje tá cheio lá, eu já vi tudo. Obrigada, tá, Virgínia? Mais uma vez. Obrigada a você pelo convite. Meninas, é um beijo prazer grande, estar aqui com gente.